E aí pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, e você já se perguntou o que é uma pessoa fluente? Realmente quando uma pessoa se torna fluente? Qual é a definição correta de fluência? No vídeo de hoje eu vou te dar uma definição de fácil compreensão. Eu vou separar essa definição em 3 fatores que vai te explicar de forma definitiva o que é a fluência. Bom, há vários fatores que eu posso agregar aqui para definir o que é a fluência. Mas eu decidi separar estes 3 porque eu acho que esses 3 fatores, além de eles serem muito importantes para definir a fluência, eles também são um dos mais comuns na minha opinião. Então, as pessoas que estão fluentes, elas possuem esses 3 fatores como habilidades. Então eu separei esses 3 porque eu acho que vai melhor definir uma pessoa que já está fluente. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que para a pessoa ser fluente não significa que a pessoa vai pronunciar todas as palavras perfeitamente, que a pessoa vai conversar como se fosse um nativo, que ela vai pronunciar como se fosse um nativo, não. Isso não é a definição de fluência. Eu quero que você separe o inglês de um nativo e o inglês de uma pessoa fluente. O nativo ele já nasceu naquele país, então ele absorveu o modo de falar desde criança. Ele já absorveu as formas, as manias, os tons vocais, tudo ele já absorveu desde criança. Então isso facilitou para que ele pronunciasse tudo perfeitamente, tudo corretamente, como é feito na sua língua materna. E há muitas pessoas por aí que já têm um bom domínio do inglês e não sabem se estão fluentes porque não entendem o que é a fluência ainda. Elas acham que a fluência é um sinônimo de perfeição na língua. Você vai ter que ter o domínio perfeito daquela língua. E muitas delas não se sentem confiantes o suficiente para assumirem, para dizerem que estão fluentes, porque elas não sabem realmente a definição correta de fluência. E eu vou te repassar hoje esses 3 fatores para te ajudar. Se caso você também não saiba a definição de uma pessoa fluente, está querendo saber se você já está nesse patamar ou se falta pouco para alcançar esse patamar, eu te peço para você ver esse vídeo até o final, porque esses 3 fatores eles podem esclarecer essa sua dúvida. Bom, o primeiro fator é, você vai ter que ter um bom domínio das 4 habilidades básicas do inglês, que é o listening, o reading, o speaking e o writing. Se você tiver um bom domínio dessas 4 habilidades, que é a leitura, a escuta, a fala e a escrita, então quer dizer sim que você já está em um bom patamar para ser considerado fluente. Porque muitas pessoas elas têm uma boa audição, elas têm uma boa leitura, mas na hora de falar, na hora de escrever, elas não conseguem reproduzir aquilo que foi absorvido pelo seu cérebro. Então elas não conseguem manter uma comunicação, não porque elas não entendem o que está sendo repassado para elas, mas elas não conseguem formar conversas de forma automática como se fossem sua língua nativa. Então, por isso tem a importância de você dominar as 4 habilidades. E quando eu digo dominar, não é de forma perfeita. Não quer dizer que você nunca vai cometer erros na fala. Não quer dizer que você nunca vai cometer erros durante a escrita. Não. Até nativos, eles cometem erros. Então, você não precisa dominar essas 4 habilidades de forma perfeita. Não é necessário que você consiga entender tudo aquilo que você lê. Há artigos sobre determinados assuntos que eles necessitam de um conhecimento naquela área. Então, às vezes, até mesmo na nossa língua nativa, é difícil que a gente entenda alguns artigos, como de mecânica, por exemplo, ou um artigo científico, enfim. Se você não conseguir entender esse tipo de arquivo após lê-lo, isso não quer dizer que você não está fluente. Quer dizer apenas que aquela não é a sua área de atuação e que você não tem o conhecimento necessário para absorver aquele conteúdo. Então, há essa separação também. Você precisa ter um bom domínio, sim, dessas 4 habilidades, mas não necessariamente de forma perfeita em todas elas. Você não é obrigado também a entender os sotaques de outros países. Se você estuda o inglês americano, se você estuda o inglês britânico, ele automaticamente vai se acostumar com aquele padrão de fala. Isso não quer dizer também que você não vai precisar treinar com outros sotaques. Sim, é importante. Mas há até pessoas nativas que têm dificuldade de entender pessoas que moram em outros países que também são nativos do inglês. Tudo isso por conta do sotaque. Então é importante você separar isso também. Outro fator importante que define uma pessoa que já está fluente é que ela consegue falar de forma automática. O que eu quero dizer com isso? Ela não necessita pensar para formar frases, para formar diálogos, para se comunicar. É como se fosse a sua língua nativa. Porque a partir do momento que você pensa para formar uma frase, que você perde tempo para pensar, isso quer dizer que o seu cérebro ainda não acumulou o vocabulário necessário para se sentir à vontade, para reproduzir aquilo que ele conseguiu absorver. Então, se você já consegue conversar de forma automática, se você já consegue falar com um nativo ou com uma pessoa que já fala inglês fluente, de forma automática, você não precisa pensar para criar frases, para criar aquela comunicação, para aquela comunicação se tornar mais fluida.
Então quer dizer sim que essa pessoa que você já está fluente. E mais uma vez eu digo, não é necessário que você também faça isso com perfeição. Porque às vezes temos dificuldade de falar em público, de termos uma conversação em determinado grupo, no nosso próprio idioma. Então isso vai muito da pessoa. Então a pessoa pode ser um pouco tímida, a pessoa não pode se sentir à vontade também. Então isso não quer dizer que você precise se colocar 100% naquele ambiente. Se você não consegue fazer isso no seu próprio idioma, provavelmente você não vai conseguir fazer isso também no idioma que você está estudando. Mas isso não quer dizer que você é fluente. A fluência, mais uma vez eu digo, se você se sentir à vontade com uma pessoa e você consegue conversar com essa pessoa e essa pessoa te entende com muita facilidade e você consegue conversar com ela de forma automática, você consegue responder de forma automática, criar diálogos de forma automática. Então esse é o principal fator que define que você já está em um nível muito próximo à fluência ou até mesmo fluente, dependendo da facilidade que você tem para fazer isso. Bom, e o terceiro fator é, quando uma pessoa está fluente, ela perde aquele receio de falar com uma pessoa pela primeira vez. Quando a gente está começando a adentrar nesse ambiente da conversação, aquilo é um mundo novo que é apresentado para nós, no qual a gente nunca tinha conhecimento. Então vai ter um pouco de dificuldade para a gente se acostumar com aquele novo ambiente, porque tudo que é novo para o nosso cérebro, ele tende a ter um pouco de resistência, então isso é normal. Então quando a gente está começando, a gente vai ter um pouco de dificuldade para manter uma conversação, a gente vai ter um pouco de vergonha, vai ter um pouco de receio de conversar com aquele nativo. Mas isso vai diminuindo de acordo com o que você vai praticando. E quando uma pessoa já está fluente, ela não tem mais esse receio ao conhecer uma pessoa nova. Digamos que você está conversando com um amigo seu e ele lhe apresenta uma pessoa que é nativa do inglês, que mora na Inglaterra, que mora nos Estados Unidos e vem falar com você, e você já consegue falar com essa pessoa sem receio, você não tem mais medo de conversar com ela, você não tem mais medo de cometer erros. Então isso é uma definição, é um forte sinal de que você já está fluente na língua, porque você já tem essa confiança, e essa confiança é muito importante para definir se uma pessoa está fluente ou não. Bom, e esses foram os fatores que eu separei para vocês, para definir a fluência, para vocês que têm dúvida do que é a fluência. Como eu falei antes, há vários fatores que definem uma pessoa fluente, mas eu separei esses três porque, na minha opinião, eles são muito importantes e se a pessoa dominar esses três fatores, eu posso garantir quase com 100% de certeza que essa pessoa já está fluente em inglês. E se você está vendo o vídeo até aqui e não sabe como começar no aprendizado do inglês, ou se você já tem um pouco de conhecimento e ainda assim não se tornou fluente e quer se tornar fluente estudando em casa de forma rápida e sem gastar um centavo após botar um método em prática, eu te convido a conhecer o meu método, os 9 passos para a fluência, porque nele eu vou te apresentar ferramentas, aplicativos, softwares, todos que você vai encontrar de forma gratuita. Eu vou te ensinar a encontrar esses aplicativos, essas ferramentas, esses softwares, todos de forma gratuita. Para quem não sabe como eu me tornei fluente em inglês, eu sempre morei em uma pequena cidade do interior do meu estado. E por conta dessa cidade ser muito pequena, eu não tinha recursos para aprender o idioma. Então eu fui e busquei de forma online. E durante todo o meu processo de aprendizado, desde o primeiro passo até a fluência, eu não gastei um centavo para se tornar fluente no inglês. E eu vou te repassar todos os meus atalhos, todas as minhas técnicas, todas as ferramentas que eu usei. E o melhor de tudo, você vai encontrar tudo isso de forma gratuita. A partir do momento que você botar o meu método em prática, você não vai mais gastar um centavo para se tornar fluente, desde o seu primeiro passo até a fluência. Inclusive, uma dessas ferramentas você vai usar para manter o contato com nativos do inglês, para praticar sua conversação sempre que quiser. E mais uma vez eu digo, essa e as outras ferramentas que eu vou te apresentar, você vai encontrar todas de forma gratuita. E quando eu digo gratuito, não é o primeiro mês grátis, como degustação, e se você quiser usar pelos próximos meses, você vai ter que pagar. Não, são gratuitos para o resto da vida, até quando você quiser usar. Infelizmente, muitas pessoas que começam no aprendizado de uma língua, elas acabam desistindo no começo da jornada porque acham que esse tipo de ferramenta só existe de forma paga, que vão ter que arcar com valor mensal para ter acesso a esse tipo de ferramenta. Mas existe sim esse tipo de ferramenta de forma gratuita. Eu vou te apresentar todas elas no meu método. Então, se você ficou curioso e quer se tornar fluente estudando em casa de forma rápida e sem gastar um centavo após botar o meu método em prática, eu te convido a clicar no primeiro link da descrição, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e que você não vai se arrepender. E se você ainda está em dúvida e quer testar a eficácia do meu método, eu te peço também para você baixar o meu e-book gratuito no segundo link da descrição, porque lá vai ter os 9 passos de forma resumida, então você vai poder lê-lo, botar em prática e testar a eficácia do meu método. Bom, e se eu te ajudei de alguma forma com essas dicas que eu te passei,
com essa definição de fluência que eu te passei, eu te peço apenas o seu like em troca. E se você está nessa jornada rumo à fluência e quer um guia para te ajudar com dicas, eu te peço para se inscrever no meu canal, porque eu sempre estou postando dicas novas que vai te ajudar a conquistar esse seu objetivo, a fluência, de forma mais rápida. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.